Para nossa alegria, mais uma vez, ajustada a agenda da nossa Daniela Boleta Seranto, companheira querida aqui da sociedade, trabalhadora desta casa, como também no movimento espírita regional. E ela vai nos trazer essa temática interessante sobre a firmeza, a intolerância, a impaciência ou paciência na educação dos filhos de Deus, né? Uma temática direcionando-se para a reeducação do espírito imortal que somos todos nós. Muito importante a gente envidar esforços, ampliar a nossa percepção para absorver o máximo possível da lição que nos será vinculada pela nossa querida Daniela. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, alguns parágrafos, e a Daniela nos conduz na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, Pai misericordioso de todos nós, reunidos estamos mais uma vez nesse espaço físico, embora tenhamos a consciência que o vosso amor se espalha pelo universo e que gradativamente as benesses, a alegria profunda mora constantemente o vosso infinito amor no nosso coração. Temos consciência disso, Senhor, porque despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais e a partir de agora, através da nossa conduta, da nossa postura perante a vida, todos os esforços serão direcionados para que possamos equacionar a nossa sombra densa, produto dos nossos equívocos, das nossas insensatezes do passado, iluminando-a, para que desta maneira possamos acelerar o nosso processo de redenção. O que vos estamos solicitando através da vossa infinita misericórdia, Senhor, é que a nossa vontade, o nosso desejo de nos ajustar às vossas leis, sejam, através do vosso amor infinito por nós, potencializados. Porque, desta maneira, temos a convicção e a certeza absoluta que venceremos a nós próprios e seguiremos iluminados na direção do vosso amor infinito. Abençoa-nos, Pai da vida, inspira, através dos vossos mensageiros celestes, a nossa expositora, para que a mensagem traga profundas reflexões para todos nós. Que assim seja, Senhor. 2006 foi também um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, nos traz da sua dimensão, de onde habita o seu coração bondoso, o amor como solução. Uma obra realmente extraordinária. Um pequeno trecho de um dos capítulos da obra, para que a Daniela possa nos conduzir. Diz a benfeitora para nós, coisa muito interessante. Vives um momento especial em tua existência terrestre. Há transformações violentas que estão ocorrendo em todos os segmentos sociais, culturais, políticos, religiosos, mas também emocionais, espirituais e físicos das criaturas, assinalando a hora de decadência do mundo velho, de paixões que dará lugar ao mundo de renovação e regeneração. Em toda parte já se sente que algo está acontecendo, embora muitos ainda não possuam ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Há uma grande turbulência que se avoluma, informando a instalação da era do amor que se estabelecerá na Terra e de que podes fazer parte desde já, se te integrares na legião dos trabalhadores da fraternidade e do progresso, sem queixas nem inquietações danosas. Decide-te e sê bem-vindo. Se nós já temos esta consciência, se o convite está feito para todos nós, será que já somos firmes, já somos pacientes, já somos tolerantes em relação à reeducação dos nossos próprios filhos, que são filhos de Deus? Vamos ser iluminados uma vez mais pela nossa querida Daniela. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos.
Agradecida mais uma vez pela oportunidade de trabalho. E o tema que me escolheu, porque não sou eu que escolho o tema, ele me escolhe, é falar sobre firmeza, tolerância e paciência na educação dos filhos de Deus. Eu já falei aqui sobre tolerância e paciência, mas acho justo acrescentarmos a firmeza. Por quê? Porque não é tão fácil assim sermos firmes, E educar os filhos é algo que tem uma grande prioridade na nossa vida. Então, nós vamos tentar aqui não dar uma resposta, eu não tenho essa pretensão, porque se a tivesse, talvez nem abordaria esse tema, Mas pelo menos ver o que os Espíritos nos mostram a respeito disso, O que podemos fazer, certo? Então nós vamos iniciar com algumas definições de termos, para nós podermos entender um pouco melhor, e no nosso desenvolvimento descrever a respeito da temática. Então, quando nós falamos em firmeza, o dicionário nos traz o seguinte: característica ou particularidade do que é firme, do que é sólido, do que não se deixa levar facilmente, que apresenta consistência estável, sólido, solidez, que está repleto de segurança. Por quê? Porque se nós formos aparentar insegurança, nós não conseguimos educar os nossos filhos. Por quê? Porque as crianças hoje são diferentes. Elas são intelectualmente bastante desenvolvidas. Elas são espertas. Quem convive com crianças, sejam estes filhos teus ou não, consegue perceber que às vezes eles nos falam coisas, eles apresentam justificativas que ficamos até admirados, porque nós mesmos não pensamos nisso. E se nós mostrarmos insegurança dentro daquilo que nós pretendemos para eles, eles certamente vão perceber. E aí nós vamos mostrar o quê? A nossa fragilidade, a nossa tendência a nos dobrarmos diante de uma determinada situação, E às vezes tendemos a pender realmente. Por quê? Porque não é fácil manter a firmeza em determinadas ocasiões. Estamos falando de firmeza, tolerância. O que vem a ser a tolerância? Condescendência ou indulgência para com aquilo que não se quer ou não se pode impedir. Às vezes eu quero algo, ou eu não quero, mas eu não consigo mudar aquilo. Eu preciso ser tolerante. Por quê? Tolerante com os outros, tolerante comigo mesmo, porque nem sempre vai ser da forma que eu pretendo, e eu preciso me adaptar a essas novas situações. Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. E quantas vezes aquela opinião que a princípio é oposta à nossa, quando pensamos um pouco mais, quando raciocinamos um pouco mais, lá no fundo a gente fala assim: puxa vida, não é que essa pessoa tem razão? Às vezes nós não admitimos, frente a frente. Mas quantas vezes já ouvimos um conselho e depois você fala assim: puxa, isso foi bom para mim, Faculdade ou aptidão que o organismo dos doentes apresenta a certos medicamentos. Eu sou tolerante ou intolerante. Essa é a definição do dicionário, E a intolerância é a falta de tolerância, violência. E nós estamos falando de tolerância na educação dos filhos. E quantas vezes nós, querendo ou não, não conseguimos controlar os nossos ímpetos e acabamos partindo
para a violência. Talvez não a violência física, que hoje já não é tão comum, ou melhor dizendo, ainda é muito comum, né? Mas a violência verbal, a violência mental. Por quê? Porque às vezes a gente pensa algumas coisas, né? E isso também, como sendo energia, afeta os demais. Paciência, né? É a capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades. Acontece tudo da forma que nós queremos nesse mundo? Nós conseguimos planejar o nosso dia acordando de manhã e fazendo um script de tudo o que vai acontecer? E no intervalo das horas, muitas vezes acontecem algo ou muitas coisas que acabam nos tirando do sério. E aí nós nos tornamos impacientes. Sossego com que se espera uma coisa desejada. Será que nós temos paciência de esperar? Eu costumo falar assim que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E às vezes a gente quer tanto uma coisa, né? E nós ficamos frustrados com aquilo. E depois a gente fala assim, não, realmente, não era a hora disso acontecer. Aconteceu no momento certo. Demora nas coisas que deveriam se executar prontamente, tá? Perseverança, designativa de resignação, conformidade. Então, essas são as definições de paciência. E se nós colocarmos isso do contrário, né? A impaciência é a pressa, a inquietação, a falta de paciência, a rabugice, a irritação de ânimo. Nisso daqui eu me enquadro perfeitamente. Certo? Porque, como eu disse, não somos nós que escolhemos o tema, ele nos escolhe. E, às vezes, a irritação sobe e depois você fala assim, por que eu fiz? Né? Muito será cobrado daquele que um pouco sabe. Era melhor ficar na ignorância. Mas, pelo menos, estamos no caminho, aos poucos. E educação? A educação lá no dicionário, né? Por que eu estou fazendo essas definições de termos? Nada foi inventado, né? Significa o quê? Conhecimento e prática dos usos da gente fina, instrução, polidez, cortesia. Então, muitas vezes a gente pensa em educação como ensinar ou intelectual. Conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo, e o próprio dicionário traz do espírito, né? Educar significa educar também o espírito. E lá no livro dos Espíritos, tá? Na questão 685, está dizendo o seguinte: há um elemento que não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, né? Porém, não a educação intelectual, mas a educação moral. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu estou educando o meu filho. Nós estamos educando os nossos netos, nós estamos educando aquelas crianças que estão na nossa família. E quando a gente pensa em educação, nós pensamos em um bom colégio, em um bom curso, né? E muitas vezes, para oferecer isso às crianças, nós fazemos o quê? Nós trabalhamos demais, nós deixamos tempo de menos para a educação moral. Essa semana eu recebi um texto sobre o que deveria, né, as crianças levarem para a escola já lá no início do ano letivo. E esse falava o quê? Que as crianças teriam que levar, né, bons conceitos, saber cumprimentar, bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigada. Por quê? Porque isso, diferente do que muitos acham, não cabe à escola. A escola cabe instruir, não cabe educar. Educar vem de casa. Só que se nós estivermos dando tempo demais para conseguir dinheiro, né, para
pagar bons estudos, muitas vezes nós não temos tempo de educar. E educar dá trabalho? Dá muito trabalho. É persistência? É. Né? Ontem eu escutei assim: pois é, né, mamãe? Eu estou cansada de ouvir você repetir e repetir e repetir que eu devo, que eu não devo, que eu preciso, que eu não preciso. Eu acho que eu já sei. Isso de uma criança de 10 anos. Ah, você já sabe? Então tá, você tem mais 8 anos aqui comigo. Depois você vai saber tudo, sozinha. Né? Nossa, a gente fala isso da boca para fora. Porque educar os filhos é só na infância, é só na adolescência? Não. Né? Minha mãe costuma dizer assim: filho criado, trabalho dobrado. Porque as preocupações vão existir sempre. Certo? E aí a gente tem pouco tempo para a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E esses hábitos precisam ser adquiridos desde muito pequeno, desde a tenra infância. Por quê? Porque não haverá um dia antes do aniversário de 15 anos, né, que eu vou falar assim: olha, amanhã você faz 15 anos e amanhã eu começo a te educar. Por quê? Porque sendo um espírito imortal, essa criatura já trouxe consigo muitos caracteres. E nós precisamos saber, né, detectar essas características. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, e esses dias virão. Se nós não conseguirmos educar os nossos filhos, e para isso nós temos que nos educar, né, nós não vamos conseguir enfrentar os dias de dificuldade. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E nós ouvimos falar de tantas coisas ruins que vêm acontecendo. Será que os responsáveis por isso, né, foram educados de forma adequada, sabendo que fazer o bem ao outro é fazer o bem a si mesmo, né? Que quando a gente pensa em educação, basta fazer o outro que você gostaria que fizesse a você. Esse é o ponto de partida, o elemento penhor da segurança de todos. E para educar, é importante dar exemplos, né? Por quê? Porque as palavras são fáceis de falar, mas quando você dá exemplo, certo? As crianças vão repetir aquilo. Ah, por que você está gritando comigo? Porque você gritou comigo. Certo? Esses dias eu ouvi isso. Falei assim: por que você está gritando comigo? Ah, porque já ouvi você gritar comigo. Falei: tem alguém me testando. Né? E nesse momento a gente fala assim: puxa, sou tão frágil, né? Eu sei que não posso gritar. Por quê? Porque alguém está me investigando. Certo? Então é fácil dar exemplos, né? É fácil desde que a gente reconheça isso. As palavras convencem e os exemplos arrastam. Os pais são referências para os filhos, por isso devem ter muito cuidado com o que falam e com o que fazem. Por quê? Porque se você faz algo errado, e aquele que está à sua volta não é só o filho, né? Porque, por exemplo, se você faz algo errado no trabalho, alguém vai ver aquilo. E porque fulano fez, eu posso fazer também. Nós sempre estamos sendo educados ou deseducados conforme as situações que nós vivemos, certo? Então,
A partir do momento que a gente cuida com o que fala, com o que faz, isso é fácil? Não, né? Nós estamos mostrando para os filhos como fazer. É importante que aproximemos ao máximo o nosso discurso da nossa prática, pois nossos filhos estão sempre a nos observar. E às vezes eles são mais evoluídos do que nós mesmos. Talvez eles não vieram para aprender conosco, e sim para que nós aprendêssemos com eles. Algumas coisas muitas vezes nos impressionam nesse aspecto. O exemplo é algo fundamental no aprendizado. Pais que fumam e bebem, por exemplo, né, terão muita dificuldade em exigir que os filhos não fumam, não bebam. Como é que eu posso falar? Olha, não coma isso que faz mal, mas você está comendo. Como que você vai exigir que as crianças comam frutas, legumes e verduras se você não comer? Né? Tem um lado ruim e tem um lado bom também, né? Se você não fizer algo bom, como é que você vai mostrar que tem que ser feito daquela forma? A melhor mensagem será aquela baseada nos próprios exemplos. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Será que nós estamos nos educando também para podermos educar o outro? Um antigo ditado popular, muito sabiamente, alerta: não há ladainha que sobreviva a um bom exemplo. Então aqui, né? Antes de sairmos buscando normas de conduta para os nossos pequenos, e não só os pequenos, os nossos todos que estão ao nosso lado, porque o espírito é educado pela vida inteira, né? Que tal observarmos melhor nossas atitudes? E aqui dói, né? Por quê? Porque cada vez que a gente pensa assim, será que eu estou fazendo o certo para que o outro possa, né, eu sendo o espelho, que o outro possa refletir aquilo que é certo? Né? E aqui tem uma história de um jovem que sofreu um acidente e faleceu. E o pai, muito bravo, quando chegou ao hospital e soube da morte, ficou sabendo que essa criatura estava embriagada ao volante e bateu o carro, né? Sofreu um acidente e morreu. E ele falou assim: eu gostaria muito de saber quem foi que vendeu bebida para o meu filho, né? Quem foi que deu bebida a ele? Porque eu vou lá e vou destruir essa pessoa. E chegando em casa, conta a história, ele viu uma carta do pai: pai, passei no vestibular, vou comemorar com os amigos, e para isso eu peguei 1 litro do seu uísque. Então, se você tem isso em casa, está servindo de exemplo, certo? E temos dedicado tempo para dar exemplos, né? Isso eu pergunto para mim mesma. Será que o tempo que eu tenho está sendo suficiente para ser uma boa má mãe? Por que eu falei uma boa má mãe? Porque uma mãe boa demais é aquela bastante permissiva que vai deixar com que o filho faça aquilo que quiser. Por quê? Porque, olha, de experiência própria, não é fácil ouvir uma birra, certo? Mas quando você é uma boa má mãe, você tenta fazer o quê? Você tenta colocar, né, nos eixos. E para isso dá trabalho? Dá. Tem que repetir várias vezes. E o que é mais comum? Né? Essas cenas, né? Para isso tem que ter tempo, mas muitas vezes nós não temos tempo porque estamos trabalhando para ganhar dinheiro, para educar intelectualmente. Ou isso daqui. Nos dias de hoje não dá para impedir totalmente isso daqui. E muitas vezes a gente cai na babá eletrônica, né? Liga a TV
né? Dá um joguinho, mas também não pode ser sempre. Isso daqui é mais fácil do que o anterior, né? E às vezes a gente fala assim, os nossos filhos acabam sendo meio estranhos, né? Dentro do grupo de outras crianças, por quê? Porque afinal de contas, vamos brincar de algo que não seja o eletrônico. Isso pode soar esquisito. E as nossas crianças estão tendo um excesso de estímulos. E muitas vezes elas acabam não tendo tempo de ser crianças, tempo de brincar, para que nós possamos educá-las de forma conveniente. Augusto Cury diz o seguinte: estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância das crianças e da juventude dos adolescentes no mundo todo. Nós alteramos o ritmo de construção dos pensamentos por meio do excesso de estímulos. Sejam presentes a todo momento, acesso ilimitado às mídias. Eles estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes. E não precisa ir muito, né? Não num grupo de crianças, mas pega um grupo de adolescentes sentados. Eles estão conversando? Muitas vezes eles estão aonde? Cada um no seu celular, né? No mundo virtual. Então, o que está acontecendo? Uma diminuição da socialização desses indivíduos. E isso eles vão perdendo as habilidades socioemocionais, importantes, de se colocar no lugar do outro, o altruísmo. Pensar antes de agir, expor e não impor as ideias. Aprender a arte de agradecer. Né? São poucos os jovens que nós ouvimos hoje saber pedir de forma adequada e agradecer. É preciso ensiná-los a proteger a emoção para que fiquem livres de transtornos psíquicos. Por quê? Porque crianças ansiosas serão adultos ansiosos. Eles necessitam gerenciar os pensamentos para prevenir a ansiedade. Ter consciência crítica e desenvolver a concentração. Afinal, nossos filhos não são nossos filhos, né? São filhos do mundo e um dia eles irão para o mundo. Aprender a não agir pela reação no esquema bateu, levou. Desenvolver altruísmo e generosidade. E isso faz parte do rol lá do que as crianças precisam levar para a escola, além dos materiais do ano letivo. E o Evangelho é o grande código moral que todo pai espírita deve seguir para bem educar seus filhos. Em nosso lar, a melhor e mais segura orientação moral de nossa família será inegavelmente a pedagogia do Evangelho. Lá sim está definido como devemos fazer ou como devemos seguir essa missão que é a mais importante. Entretanto, temos que convir que é impossível ensinar sem antes ter aprendido. Como é que eu quero ensinar trigonometria para alguém se eu não sei? E a pergunta é, será que eu estou preparado para educar? Será que eu estou educado o suficiente para educar? É educar-se para educar. A doutrina nos ensina e esclarece que somente acontecerá a evolução do homem pela educação do espírito. Portanto, ela tem caráter pedagógico. A educação do espírito é, pois, o cerne da proposta espírita. Ser espírita é, na acepção plena da palavra, engajar-se em um processo de autoeducação. E nisso estamos engatinhando um pouquinho, né? Por quê? Porque cada dia a gente descobre que tem algo a polir, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Porque se formos fazer uma investigação, temos muitas más inclinações. E não é domá-las somente nas crianças, né? É domá-las em nós mesmos. Por quê? Porque nós temos más tendências. E vencer a si mesmo é o desafio. Por quê? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. E às vezes eu pratico na educação. E quando eu percebo, já foi.
Por isso que é importante eu saber definir isso, né? Retomar o conceito, reavaliar e, né, dar o braço a torcer algumas vezes. Por quê? Porque não estamos falando de crianças inocentes, nós estamos falando de espíritos imortais, que às vezes são melhores do que nós mesmos. Então, educar os próprios filhos é um grande desafio para os pais. Talvez, né, seja o maior de todos os desafios. Mas eu penso que ainda maior é a autoeducação. É nós podermos nos educar para conseguir educá-los de forma adequada. Essa história aqui diz o seguinte: uma brasileira foi condenada a 9 meses de prisão na Espanha por expulsar de casa por um dia o seu filho de 15 anos. A sentença recebeu destaque na mídia. Nossa conterrânea alegou que agiu assim porque pretendia dar uma lição mais forte no filho. E às vezes a gente tem vontade de dar uma lição mais forte, né? Que é problemático, desobediente e muito agressivo. Puxa vida, 15 anos. Será que ela já não viu isso antes para poder intervir? Mas tudo bem. Sua intenção era ensinar-lhe regras sociais e respeito. Para a juíza, a atitude da brasileira representa uma negligência, um delito de abandono temporário, motivo pelo qual a condenou. Explicando que, embora o menor se encontre em plena adolescência, com conflitos comuns da idade, né, e há todas aquelas alterações hormonais, todos nós passamos pela adolescência, mas quando a gente olha para trás, a gente acha assim, não foi tão difícil assim. Né? Vamos conversar com nossos pais para saber se foi ou não tão difícil assim. Com conflitos comuns da idade, isso não é razão para colocá-lo fora de casa, deixando-o à intempérie na rua por uma noite, porque essa decisão cria uma situação de risco para o menor. E aí, né? Ante ao fato, e para não nos precipitarmos em uma análise fria da conduta alheia, porque, nossa, que mãe maluca! Imagina colocar a criatura para fora de casa. E existem muitas mães malucas que matriculam seus filhos numa universidade e falam, vai, te dou um dinheiro por mês, mas não me aparece aqui para não me envergonhar frente à sociedade. É o mesmo exemplo. Importa, antes de tudo, salientarmos a necessidade de revisarmos os processos educativos que adotamos para com nossos filhos. E, se preciso for, corrigir sem violências, sem intolerância, mas com firmeza enquanto há tempo. Aquela história de que, né, a árvore se dobra enquanto é nova, acaba sendo real. Mas temos sempre tempo para nos educarmos e para ajudar na educação do alheio. Como adeptos do espiritismo, devemos ministrar a educação espírita a nossos filhos. E não podemos deixar de fazê-lo sob qualquer pretexto. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, infantolatria, em que o bebê nasce e ele se torna o rei da casa. Tudo gira em torno daquela nova criatura que, a princípio, deve sim ser o centro, porque ele acabou de reencarnar e a vida da família muda. Mas às vezes isso daqui perdura por anos. Certo? Por quê? Porque não é fácil sair com uma criatura que fica correndo para todo lado, que chora, que esperneia, né? Não é fácil você mudar aquilo que a criança quer, porque ela faz birra. E depois ela entende que se ela fizer birra, ela vai conseguir. O meu tem 1 ano e 6 meses, certo? E ele faz uma coisa tão engraçadinha, que se a gente for falar, ai que bonitinho, né? Ele bate o pé e começa a rodar. E se joga no chão. Se jogue no chão várias vezes, certo? Às vezes a gente acaba cedendo, né, para não passar vergonha na frente dos outros. Mas até que ponto
Essas crianças vão mandar na gente. E a partir de que ponto a gente vai falar: não, agora quem manda aqui sou eu? É lógico, né? As crianças têm dois lados. Tem aqueles que falam: ah, não, mas se ela não pudesse opinar, depois ela vai ser um adulto frustrado. Mas tem o outro lado também que diz que todas aquelas crianças que foram muito deixadas livres, quando chegam à idade adulta, elas se sentem inseguras para poder tomar decisões. Elas não sabem tomar decisões. Por quê? Porque os próprios pais... É isso aí, Silvia. Silvia é psicóloga, né? Olha eu falando disso. Os próprios pais não foram firmes, né? Então ela também não sabe ser firme. Então não vamos deixar um reizinho ou uma rainhazinha. Por isso eu nunca chamo de princesa nem príncipe. Não, você é fulano. Não é princesa e muito menos príncipe. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade, né? Dá-lhes Ele todos os aspectos da inocência. Por quê? Porque se nascesse aquele velho, feio, rabugento, chato, né? Ninguém ia cuidar direito. Por isso que tem aquele rostinho angelical, olha que olhinhos brilhantes, certo? Inocente. E se eu não entendesse isso, eu ia achar tão bonitinho. O meu me pega assim, e me pega aqui, e puxa com maldade, e arranha e dá risada. Ai, que bonitinho, sabe bater. Não, você não faça isso comigo, porque agora eu sou a sua mãe. Essa inocência não constitui superioridade. Desculpa, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Então elas não lembram, né? Essa inocência não constitui superioridade real em relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e não o são. O consequente castigo exclusivamente sobre elas recai, certo? Então, é um novo corpo, mas ainda traz aquelas tendências, sejam elas boas ou más, anteriores. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também para os seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. E como lido no início, é o amor que vai transformar tudo isso, né? E por mais que seja difícil, né, por mais que seja penoso, nós amamos. Nós amamos aquela criatura. E nós queremos para ela o melhor. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem de proteção e assistência que lhe foram dispensados durante os iniciais anos da vida, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Por isso que é importante podar as más tendências logo no início. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre abrilhantados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. E às vezes a gente percebe isso na criança, né? Tem crianças que gostam de fazer uma maldadezinha, gostam. Então é importante não aplaudir, não rir, não achar bonito. Por quê? Porque isso fomenta a maldade nesses indivíduos. E, pensando na educação, né? Quantas vezes nós julgamos os nossos pais? Falo por mim. Pela rigidez, pela severidade, né? Pelo repetir várias vezes. E com a maturidade a gente
agradece, né? Ainda bem que não desistiram de nós. Por quê? Porque se tivessem desistido, talvez fôssemos um dos corruptos que existem por aí. Então, o período inicial da reencarnação do espírito é decisivo na formação do seu caráter e da sua personalidade. Porque na primeira infância ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. E os principais encarregados são os pais. É então que se pode reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão de responder. Então quem vê essa carinha aqui, ó, não sabe que esses dentinhos mordem. E mordem com força. Mordem e depois dão risada. Esse é o meu. Um dos. Só tenho 2, tá? Então, a pergunta maior será: que fizestes do filho confiado à vossa guarda, não o que fizestes do trabalho que eu te dei para angariar dinheiro para educar seu filho numa boa escola? E a resposta: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. E se tem algo ruim é ver um filho sofrer. Pensa quando um filho está doente, né? Pensa quando um filho está passando por uma dificuldade. Quando de vós dependia que fosse ditoso, será que falhei? Né? Eu ouço os meus pais dizerem assim: nós somos felizes, vocês conseguem viver sozinhos, e voltam quando querem, né? Quantos filhos adultos não são capazes de viver sozinhos e ainda dependem dos pais? Então eu quero sim que os meus sejam, todos os nossos sejam educados de forma que possam ser pessoas boas para o mundo. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados. Afinal de contas, se eles são nossos filhos agora, né, há algum motivo, há um porquê. E em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Agradecer, nós devemos agradecer àqueles que nos educaram. E os nossos filhos talvez agradeçam também, não devemos esperar isso, mas talvez agradeçam. E como cumprir essa missão com tolerância e paciência? É o que muitos devem estar esperando, né? Eu não tenho resposta para isso. Pela orientação espírita, sabemos que se não aceitarmos nossos filhos hoje como são, teremos de aceitá-los amanhã. É melhor nós nos acertarmos agora, né? Porque o amanhã pode ser um pouquinho mais penoso. Pois as leis da vida exigem, segundo os que nos ensinou Jesus, que nos entendamos com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho com eles. De penosa convivência. A fuga aos deveres atuais será quitada mais tarde com os juros devidos. E às vezes é mais fácil deixar, né? Vamos deixar para depois, já que temos muitas oportunidades. E às vezes dá vontade, né? Por quê? Porque ninguém é perfeito, senão nós não estaríamos aqui. Os filhos rebeldes são filhos das nossas próprias obras. Puxa, o que será que eu fiz para tê-los hoje? Que a bondade de Deus agora encontra a possibilidade de nos unir pelos laços da consanguinidade, dando-nos a estupenda chance de resgate, reparação e os serviços árduos da educação. E às vezes a gente acha a família do outro sempre mais feliz. Nossa, eu queria ter os pais de fulano, né? Nós temos os pais que precisamos ter. E os nossos filhos são nossos filhos porque eles nos escolheram, e nos escolheram por algum motivo.
Um posicionamento rigoroso a ser observado pelos pais é nunca partir para atitudes extremas. E aí, aqui, às vezes, a gente se arrepende, né? Quando vê, já foi. Certo? Como, por exemplo, violência, inclusive a física ou a verbal, movida por extrema impaciência. E a irritação de 0 a 10, às vezes, vai a 21. Porque você fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes. E aí você tem que repetir de novo. Qualquer ato precipitado dos pais poderá reverter contra eles mesmos futuramente e lançá-los à dor do arrependimento tardio. Pensa os pais dessas criaturas que matam, que roubam, que desviam dinheiro público. Será que não, imaginam que fizeram algo de errado lá atrás? Convém que não se esqueçam, principalmente, de que a oração fervorosa é a mais poderosa ferramenta de que dispomos como solução contra quaisquer sugestões do mal. E da mesma forma que não temos tempo de educar, muitas vezes não encontramos tempo para orar em família, né? Parece que é tão difícil parar uma vez por semana, que seja, para fazer o evangelho do lar, né? Juntar todo mundo, algum tempo ali para conversar. Os pais devem ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão dos pais, principalmente da mãe, né? Porque ainda recai um pouco mais sobre a mãe, segundo Emmanuel, resume-se em dar sempre o amor de Deus. Será que nós estamos dando aos nossos filhos o amor de Deus? Por quê? Porque o amor é essencial na educação. Que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo existem aquelas mães que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. O que fizeste dos filhos que lhe concedi? Esses filhos, sendo filhos de Deus, eu não posso falhar na missão de, nesta vida, melhorá-los um pouco mais. E ao melhorá-los, eu estarei me melhorando também. Por quê? Porque se eles vieram para mim algo, nós temos algumas arestas nós temos a aparar. Pode-se considerar como missão a paternidade? Essa é a questão 582 do Livro dos Espíritos. Porque muitos optam, não, eu tenho outras coisas mais importantes a fazer do que ter um filho, por exemplo. E eles respondem, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, que terra nós vamos deixar para os nossos filhos? Devastando, queimando, destruindo. Mas a pergunta é, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Porque o futuro depende dos filhos que nós deixarmos aqui. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada, que nós vimos lá anteriormente, que o torna propício a todas as impressões, sejam elas boas ou ruins. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, e inclusive nós podamos elas para que fiquem mais bonitas, do que formar o caráter do seu filho. Se o filho vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. E quantos pais veem os seus filhos sofrerem e sofrem juntos? Por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse
na estrada do bem? Será que nós estamos dando condições para que no futuro eles consigam andar sozinhos? E muitas vezes nós temos um egoísmo, né? Fique perto de mim, fica aqui que eu cuido de você. E eu vou cuidar de você até quando? Nós, assim como Jesus, que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, porque temos a eternidade, que era dotado de extrema paciência por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entregam, também devemos desenvolver a ciência da paz. E isso tem que vir de nós. E é fácil? Não. Então muitas vezes nós somos impacientes, nós somos intolerantes. E trabalhar com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, porque nossos filhos são as criaturas de Deus no mundo. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender. Jesus não passava à frente daquilo que as pessoas pudessem entender na época. Então nós também não devemos querer ensinar para uma criança aquilo que ela ainda não está preparada. Cada coisa ao seu tempo, mas devemos fazê-lo, né, sempre na medida da capacidade desses indivíduos. Sede pacientes, está lá no Evangelho. A paciência também é uma caridade, né? Sem caridade não há salvação. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Basta abrir a carteira, tirar algumas moedas e passar para alguém. Outra há, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, de nos educarmos para educar o outro, não apenas o filho, né? Às vezes a gente fala assim, por que estamos nessa família? Mas devemos agradecer a família que estamos, porque é ela que precisamos, né? E devemos perdoar aqueles que estão ao nosso lado. Por quê? Porque é a convivência mais difícil. E aí nós estamos nos educando para educar o outro. E o sermão nos diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então vamos ser pacientes. Os pacificadores também bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então que possamos, de certa forma, desenvolver a paciência, a tolerância, a firmeza, não só na educação dos filhos de Deus, mas na nossa educação, porque também somos filhos de Deus. E se não nos autoeducarmos, certamente não conseguiremos educar o outro, que é algo extremamente difícil, né? Mas mais difícil ainda é a nossa autoeducação. Por quê? Porque vira e mexe, nós deslizamos. Mas com a graça de Deus, né, podemos levantar e continuar seguindo, né? Já que temos a eternidade para isso, vamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Novamente, grata, tá? E sigamos na paz do Senhor. Boa noite.